Vala de drenagem de Rocha Pinto não oferece segurança e higiene. 69% dos pacientes que tentaram suicídio em Luanda são do sexo feminino. Hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Mais de 3 mil cidadãos estão em prisão preventiva nas cadeias do país. E a INSS alerta: solicitação de subsídio de aleitamento materno deve ser feito com antecedência. Paris começou a ser palco de manifestações violentas e greves gerais. Hoje é quarta-feira, 10 de setembro de 2025. Bem-vindo ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. A vala de drenagem do Rocha Pinto, assim está correto, é um verdadeiro atentado à saúde pública. Os moradores que não têm ligação domiciliar de água potável acarretam água dentro da vala, por não conhecerem outras soluções mais adequadas para eles e para os seus familiares. Veja na reportagem do Ailton Fernandes. Nós estamos no Rocha Pinto. Aqui a situação é verdadeiramente preocupante. De um lado, lixo e água, e do outro lado estão crianças. Crianças a brincarem num lixo. Atenção! E o outro dado que é extremamente importante é que nesta casa, Guindo, tenta mostrar essa imagem, se faz favor. Nesta casa vivem crianças, vivem outras pessoas. E vocês não vão acreditar, esta família vive perto do lixo, à beira do precipício, tão logo caiam as chuvas. Aqui, neste amontoado de plantas, só existem moscas. Se eu fazer um gesto e vocês vão conseguir perceber, só saem moscas. E o que eu gostava de saber é o que é que nós estamos a procurar. Do outro lado está a maternidade da Samba. Que saúde é que nós queremos para os moradores desta zona? Mas eu não falo. Eu vou ouvir os moradores do Rocha Pinto e saber deles quais têm sido as principais dificuldades fruto desta vala. Sim, conforme que está a ver o lixo, essa casa que está ao lado da vala, a seguir é minha também mosca da mesma coisa. Só mosquito não se fala mais. Conforme vejam, nós os moradores tentamos, a vala estraga, nós os moradores tentamos fazer da medida do possível para podermos sermos protegidos pela chuva. Mas só que quando a chuva vem, não tem como. Nós tentamos fazer o bocado da nossa medida do possível, mas como esta é a vala principal. Este momento mesmo é um momento precário mesmo. Nós vivemos mal. Esta água que sai de lá da FAPA, safa desta vala, a vala evacua até na praia. Então, sobre o lixo, aqui são cerca de 3 casas. Então, os moradores que lá ficaram conforme estão a ver. Então, entenderam começar a meterem o lixo aqui, quando as águas da chuva vierem, para poder travar as metades das paredes que ficou, para não poder mais cair as casas que ficou. São águas que nós consumimos, passa por aqui, conforme vocês veem, as mangueiras ficam debaixo do lixo. Por quê? Porque a população, vendo, não tendo contetor aqui no meio, então tiram o lixo, acabam por meter aqui na vala. Quando nós, os moradores, os vizinhos falamos, eles dizem que a vala quem fez é o Estado. Exatamente, tiramos água aqui e venho dizer que é mesmo muito risco. É mesmo muito risco, as mangueiras do jeito que estão, no lixo, é mesmo muito complicado. Júlio, as moscas aqui são nossas companheiras, fazem parte do nosso trabalho e da vida dos moradores aqui do Rocha. Mas há um outro dado muito curioso. Guindo, esta casa está quase a cair. Mais uma chuva ou outra chuva, esta casa provavelmente cai. E segundo os moradores, este local é o epicentro do lixo. É aqui onde todo o lixo do bairro é atirado. E há famílias a viverem aqui. Como é que fica esta situação? Com imagens de Guindo Armando, Ailton Fernandes em Luanda. A peça do Ailton Fernandes, que foi exibida hoje no programa Zuela, Meu Povo.
Mais de 3.000 indivíduos de todo o país estão em prisão preventiva. A informação foi avançada pela Procuradora-Geral Adjunta da República, Elisete Paulo Francisco, durante o workshop sobre prazos de prisão preventiva, executivo de penas, medidas de segurança e direito penitenciário, que aconteceu hoje na PGR. O excesso de prisão preventiva foi debatido durante o workshop sobre prazos de prisão preventiva, execução das penas, medidas de segurança e direito penitenciário. A Procuradora-Geral Adjunta da República, Elisete Francisco, disse que o sistema penitenciário no país conta com mais de 3.000 indivíduos nesta condição. Na fase judicial, temos aproximadamente 3.800 casos, sendo 400 na fase judicial. É um problema nacional e, por acaso, agora nós vamos, no âmbito das várias preleções a serem apresentadas, ouvir o panorama atual do excesso de prisão preventiva a nível do país e depois, mais concretamente, nas províncias de... Sob o lema Justiça Processual Penal nos 50 anos da independência nacional e desafios, os intervenientes da administração da Justiça vão ser formados durante 3 dias em temas ligados aos prazos de prisão preventiva, execução das penas, medidas de segurança e direito penitenciário. Os temas selecionados nos diferentes painéis vão permitir uma abordagem profunda, exaustiva de questões ou procedimentos inerentes à prisão preventiva, à execução das penas, dentre outras. De facto, pelo facto de ser uma preocupação que abrange mais de 50% da população do país. O diretor-geral do Serviço Penitenciário, Bernardo Pereira do Amaral, disse que o problema do excesso de prisão preventiva pode ser resolvido com a aplicação da lei. Devido aos indicadores de sobrelotação que o sistema penitenciário enfrenta, dos quais mais de 13% encontram-se nesta condição. A banalização desta medida cautelar, a contradição com os princípios da presunção da inocência e a necessidade de revisões periódicas é fundamental. Os crimes cometidos pela população carcerária abrangem roubo, furto, homicídio, violência sexual, fraude, agressão física e moral. E a nossa equipa conversou com alguns especialistas que explicam quando e como a prisão preventiva deve ser aplicada. Os profissionais do direito penal deixaram também algumas estratégias a adotar para a redução dos números atuais. A prisão preventiva é tida como uma das medidas mais gravosas do serviço penitenciário. Por conta disso, não se compreende as razões que levam ao número elevado de indivíduos que se encontram nesta condição no país. Os especialistas explicam quando e como esta medida deve ser aplicada e as suas consequências para o sistema penitenciário. A prisão preventiva, como medida de exceção, deve ser aplicada com rigor e respeito aos prazos legais, evitando a sua transformação em antecipação de pena, constituindo uma das principais causas da sobrelotação dos estabelecimentos penitenciários, violando assim as garantias dos direitos fundamentais. A questão do excesso da superlotação nas cadeias e a necessidade de fiscalização, de prever para que situações dessa natureza sejam minimizadas. Essa medida só é aplicável em circunstâncias excepcionais. Portanto, a prisão preventiva é uma medida de equação, mas aplicável excepcionalmente. Segundo a Procuradora-Geral Adjunta da República, Elisete Francisco, várias são as situações que levam à permanência. Liquidação da pena, de liquidação da conta, falta de todas essas peças nos processos individuais dos reclusos. Problemas de negação da concessão de benefícios prisionais, bem como de falta de controle das medidas de segurança aplicadas, entre outros, ainda são uma realidade no nosso país. Por ser a medida mais gravosa, Elisete Francisco defende a seguinte estratégia
para a redução da medida cautelar. O afinamento dos mecanismos de controle e, efetivamente, a modernização do sistema de justiça com a informatização e digitalização dos serviços que permitam um maior e melhor controle dos reclusos que estejam em contagem de prazos, quer seja na fase de execução preparatória como na fase judicial e, inclusivamente, os condenados. A prisão preventiva não é uma punição pelo cometimento de um crime. É uma medida que se aplica somente quando o Ministério Público detém fortes indícios da prática do crime. Mais de 26 mil casos de transtornos mentais foram registrados no primeiro semestre de 2025. Deste número, 3 mil estão associados aos casos de depressão e transtornos do humor, que levaram mais de 2 mil cidadãos a cometer suicídio só na província de Luanda. 69% dos pacientes que tentaram suicídio são mulheres. Os dados foram apresentados pelo coordenador da Saúde Mental de Luanda, à saída da segunda conferência que visou assinalar o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que hoje se assinala. Na capital do país, os indicadores apontam para um total de 12 mil pacientes atendidos no primeiro semestre do ano em curso com ansiedade e estresse associados aos transtornos neuróticos e 3 mil com depressão, a principal causa do suicídio. As mulheres representam 69% dos pacientes que tentaram tirar a própria vida. Sebastião André avança que esse dado reflete o cuidado do género feminino com a saúde mental. Os pacientes com depressão apresentam ideação suicida e que essas 3 mil nós recebemos 124 tentativas já nas nossas unidades, que de fato, graças a Deus, não foram ao óbito, porque houve pronta intervenção dos especialistas. Queremos de fato dizer que esses dados são preocupantes, aliado àquilo que são as estatísticas do país, que são mais de 2.500 que de fato consumaram o ato suicidal. 69% são de sexo feminino, mas eu gosto sempre de deixar aqui um dado importante e isto mostra de fato uma sensibilidade das senhoras na questão de cuidar do seu emocional, do seu psicológico, que não de fato descarta a questão dos homens, que de fato quando olhamos para comportamento suicidal, vemos que os homens usam meios mais letais e que muitas das vezes não dá espaço para podermos intervir e trazê-los à vida. Com os serviços de saúde mental disponíveis nos 16 municípios, a estratégia, segundo o diretor provincial da saúde, é trabalhar junto da comunidade. Manuel Varela fala do programa ser lançado em 2026 e sublinha os municípios preocupantes no que diz respeito à saúde mental e ao suicídio. Vamos criar equipas com os pontos focais já que temos a nível das unidades. Formarmos equipas para irmos aos bairros, interagir com as famílias e abordar o problema da saúde mental em Luanda. Tendo em conta a nova divisão política administrativa, temos alguns municípios que se destacam, nomeadamente Viana, Molemvos, Cacoaco. Portanto, são os municípios que nos dão maior atenção tanto para estes casos de saúde mental. Segundo a OMS, a taxa de mortalidade padronizada no país por suicídio é de 8,1%. 100 mil habitantes em 2021. No entanto, a qualidade dos dados de base é considerada limitada, o que reforça a necessidade urgente de fortalecer os sistemas de vigilância e de registro. Enquanto OMS, o nosso compromisso com Angola é claro. Juntamente com o governo e os parceiros, iremos apoiar a adaptação e implementação do pacote Live Life a nível nacional e nas províncias com mais necessidades. As estimativas da Organização Mundial da Saúde apontam atualmente para mais de 720 mil suicídios por ano em todo o mundo. Os números são alarmantes e por isso mesmo é considerado o suicídio um problema de saúde pública. Os empréstimos monetários com devolução de juros têm levado muitos cidadãos à tentativa de suicídio. Nos consultórios, os especialistas recebem até 5 pacientes por semana.
Se anteriormente a idade dos cidadãos que atentavam contra a própria vida rondava entre os 18 e 28 anos, hoje as estatísticas apresentam idades mais jovens. Diariamente, os profissionais de saúde mental atendem entre 2 a 5 pacientes nos seus consultórios. A desestruturação familiar e o bullying têm provocado pensamentos suicida a menores com até 10 anos. Idalina de Carvalho entende que a primeira ação de ajuda que se deve dar a quem esteja em risco de cometer o suicídio é o acolhimento, sem julgamento e comparação. Deixa de isso, seja forte, não seja preguiçoso. Levanta, olha o fulano, está numa pior que você, mas está aí. Evitar comparações de género não são nada abonatórias para ajudar quem está nessa situação. A pessoa não está sozinha, levá-la, se puder, acompanhá-la a uma unidade hospitalar ou um centro de saúde em que tenha atendimento psicológico é sempre a melhor alternativa. Mas hoje temos verificado que a faixa etária tem diminuído. Já temos até pré-adolescentes com 12, com 10, a cometerem suicídio, muito por conta das várias situações sociais, ambientais, famílias desestruturadas. O bullying é uma das questões, principalmente nessa faixa etária, na pré-adolescência. Falo particularmente de uma paciente que ela hoje recusa sair ao quadro porque os colegas chamam o sapato dela de bolo. E o bullying é uma das causas que também tem gerado suicídio entre crianças, adolescentes e adultos também. Temos aí agora esses jogos, né, de fichas, esses empréstimos por juro. Com uma atuação focada na saúde comunitária que passa pela disseminação preventiva do suicídio, o psicólogo clínico Felizardo Bandeira lamenta o facto de questões culturais representarem um dos principais desafios no desenvolvimento mental dos cidadãos. Nós não nos focamos apenas nos pacientes, mas também em suas famílias. Sabemos que nós aqui, particularmente em Angola, os problemas familiares estão a dificultar sobremaneira o desenvolvimento psicoemocional de muitos membros das famílias e as queixas derivadas a isso, muitas delas estão relacionadas com os comportamentos anormais que podem levar até mesmo ao suicídio. E nós reconhecemos que muitos profissionais, por muito tempo, estavam focados apenas na intervenção secundária, que é o paciente com tendência suicida chegou e aplica logo o tratamento. Mas hoje já não estamos mais abertos, a tendência é sair primeiro para informar, treinar familiares e pessoas que perderam ou têm pessoas com tendência suicida, para reconhecer os verdadeiros sinais de suicídio e, a partir de casa, passam a fazer alguma intervenção primária que antecede a intervenção dos profissionais. O suicídio é um grande problema de saúde pública com consequências sociais, emocionais e econômicas. Choro fácil, falta de empatia, isolamento, alterações extremas de humor, excesso de raiva, sentimento de vingança, ansiedade, irritabilidade e sentimentos intensos de culpa ou vergonha são sinais de alerta de suicídio. 103 anos de Neto. O enaltecer da figura do guia imortal da nação e primeiro presidente de Angola independente em destaque. É ainda hoje. A chefe de seção de Segurança Social e Inspeção do Instituto Nacional de Segurança Social em Luanda, Tânia de Carvalho, pede o cumprimento rigoroso do tempo estipulado para solicitação do subsídio de aleitamento materno. A informação foi avançada hoje, em exclusivo, à Rede Girassol. O subsídio de aleitamento materno no país é uma prestação destinada a assegurados para ajudar a compensar os encargos com a alimentação de recém-nascidos. Entretanto, o valor do subsídio varia conforme a remuneração do trabalhador. Este valor é regulamentado pelo Decreto Presidencial número 8/11, de 7 de janeiro, que estabelece as diretrizes para as prestações familiares em Angola. A chefe de secção de Segurança Social e Inspeção do Instituto Nacional de Segurança Social em Luanda, Tânia de Carvalho, explica o impacto deste subsídio. O aleitamento materno é um subsídio que foi regulamentado no sentido de apoiar, ajudar as famílias no quesito acréscimo de despesas. Vem compensar o aumento da despesa no que toca à alimentação. A nossa intenção com este subsídio é
ajudar a família a sanar determinadas dificuldades para não desproteger o dependente, no caso, o filho recém-nascido. A responsável explicou quem pode recorrer ao subsídio de aleitamento materno. O prazo mínimo de garantia são 3 meses de efetiva contribuição. Tem direito homem como mulher, no entanto, ou o homem ou a mulher, não é os dois. A mulher tem sempre preferência desde que esteja na proteção social obrigatória inscrita e contribua. Não estando inscrita nem contribuir, a preferência vai para o parceiro. É neste momento que os homens têm o direito de receber o subsídio de aleitamento. Segundo Tânia de Carvalho, é a entidade patronal quem deve acionar ao referido subsídio. Nos termos da lei do Decreto Presidencial 811, 7 de janeiro, não é o próprio segurado, não é o trabalhador que tem esta responsabilidade de requerer, mas sim o contribuinte. O patrão deve chegar à Segurança Social com os documentos necessários, a exemplo do subsídio de maternidade, e então há de ter o segurado o benefício. Por outro lado, a chefe de secção de Segurança Social e Inspeção do INSS em Luanda disse que os contribuintes não estão a cumprir o prazo da entrada do pedido. Os contribuintes, muitos deles, estão a violar, estão a ultrapassar aquilo que é o prazo para a entrada do pedido. Os contribuintes, não o singular, que é o segurado, mas o contribuinte tem 120 dias a contar da data de nascimento do filho do segurado para requerer tanto maternidade, que vai a favor do contribuinte, o direito de regresso, e o aleitamento, que vai a favor do segurado, homem ou mulher. Então, pedir que haja esse cumprimento dos prazos e, no caso do subsídio de aleitamento, sem esquecerem que o subsídio de aleitamento requer prova de vida anual. Não havendo prova de vida anual que atesta o quesito vacinação do recém-nascido, se não tiver aqui a prova de vida confirmada na proteção social obrigatória, na segurança social, o benefício é suspenso até que se faça a prova desse cuidado, que é a continuidade das vacinações assegurada em vida. Então há esse pedido, esse apelo para que cumpram os prazos e que se faça a continuidade da prova de vida para que receba, como efetivamente diz a lei, nos 3 anos de vida do dependente, o benefício seja pago. O INSS tem como missão inscrever segurados, pensionistas e contribuintes, receber e garantir o pagamento das contribuições de segurança social, gerir os recursos ativos, conceder e pagar as prestações sociais da proteção social obrigatória nos termos da lei e, de forma direta, contribui para o desenvolvimento econômico e social do país. O encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola considera importante a cooperação entre Angola e os Estados Unidos nos vários domínios. Noah Zawaring, que falava nesta quarta-feira no Lubango, durante um encontro com a vice-governadora da Huila para o setor político e social e económico, destacou o investimento na formação de quadros angolanos. O encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola considera importante a cooperação entre os dois países nos vários domínios. Noah Zawaring, que falava esta quarta-feira no Lubango, durante um encontro com a vice-governadora da Huila para o setor político, social e económico, destaca o investimento nos recursos humanos feito pelos Estados Unidos em Angola. O diplomata realça o novo modelo de desenvolvimento da cooperação da administração Trump, que privilegia o tratamento igual entre os parceiros. É importante para mim que nós continuamos este tipo de cooperação e investimento nos recursos humanos do Angola e do Huila. Mas também a Washington, como o novo administração do presidente Trump, o nosso modelo do desenvolvimento de cooperação em todo o mundo, mas também aqui na África, está a mudar.
com a ideia de a África agora tem mais capacidade, mas queremos não manter um sistema de quase dependência, mas queremos ter comércio e cooperação com parceiros iguais. O encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola destaca que atualmente existem mais oportunidades para desenvolver parcerias entre as empresas dos dois países e que o corredor do Lobito é um modelo para todo o continente africano. Mais oportunidades para desenvolver com cooperação entre as empresas americanas e empresas africanas aqui em Angola também. O corredor do Lobito é um modelo para toda a África para isso. O médico e escritor angolano Edgar Sec lançou nesta quarta-feira na Universidade Católica de Angola um mini-documentário denominado As Feridas de um Médico. A obra tem como objetivo abrir a discussão sobre o lado sensível e emocional da prática médica em Angola. A exibição do mini-documentário que aconteceu no edifício Michael Kennedy, situado na Universidade Católica, o autor referiu que o documentário, composto por episódios curtos e intensos, expõe dilemas frequentemente silenciados nos corredores hospitalares. São vídeos curtos onde retratamos a vivência, desde o momento que o paciente entra, todo o cenário e até o seu ou a saída, vivo ou morto, que na verdade são as mágoas e as cicatrizes que ficam marcadas e tatuadas no coração do médico, porque não existe diferença entre perder um ente querido e perder um paciente. Então, todas essas dores que fomos vivenciados, decidimos trazê-lo num formato virtual, por meio de histórias reais, vivenciadas e que nos deixaram mágoas, e para que todo mundo possa compreender o que está em falta e o que se precisa melhorar. Entre a medicina convencional e a medicina tradicional, que muitas vezes tem causado perdas humanas, e reafirmou que os profissionais pretendem inverter o quadro por meio de exibição deste mini-documentário como forma de denúncia e também um apelo às famílias para que evitem tais caminhos. Vivemos muitas situações que não são aceitáveis, digo porque ainda existe um grande conflito entre a medicina, vamos dizer, tradicional e a medicina convencional. Há muitos doentes que chegam às nossas unidades em estado terminal porque decidiram primeiro ir ao curandeiro, a um adivinha e começar um tratamento empírico, e quando chegam na nossa unidade já está moribundo. E nós queremos reverter o quadro, por isso nós somos parceiros do Ministério da Saúde, no intuito de ajudar a divulgar informações de saúde que podem salvar e não necessariamente a correr por caminhos que podem levar à fatalidade. Alguns participantes disseram que os médicos muitas vezes esquecem-se de si mesmo para cuidar e até mesmo salvar vidas, apesar da sua própria dor. Daí a necessidade do reconhecimento destes profissionais. Pensamos simplesmente como paciente que temos que ser bem atendido, que temos que receber os melhores cuidados, e nos esquecemos que os médicos também são humanos. É que muitas vezes, volto a reiterar, esquecemos-nos que o médico é um ser humano e perante as suas atividades ele tem procurado dar o seu melhor. E o que é que acontece? Por vezes é a falta, digamos assim, de medicamentos. Isto também, naturalmente, posso assim dizer que leva o médico numa dimensão de muito desagrado. Com o mini-documentário As Feridas de um Médico, abre-se em Angola um espaço de reflexão sobre empatia, saúde mental e o impacto silencioso do desgaste emocional dos profissionais. Daqui a pouco, mais uma sessão de outorgas e imposição de medalhas pela paz, desenvolvimento e independência de Angola. E ainda hoje, o desporto nacional. Eu regresso depois do intervalo, que é breve, não saia daí. Até já. Bem-vindos à segunda parte.
Figuras distintas da sociedade civil apelaram hoje à entrega da juventude angolana, tendo em vista os desafios do país nos próximos 50 anos. Tratam-se de personalidades dos mais diversos setores da vida pública, que foram hoje condecoradas pelo Presidente da República, João Lourenço. São apenas 50 anos de independência nacional, facto que faz de Angola um país jovem e com inúmeros desafios. Como aconteceu no passado, mas em circunstâncias diferentes, agora a juventude é também chamada a se envolver nas várias frentes que visam o desenvolvimento de uma nação que se quer próspera. Estamos conscientes das nossas responsabilidades e também que sirva de reflexão para a nova geração que está aí, vocês os mais novos, que têm que seguir com esta caminhada triunfante em prol do desenvolvimento do país, porque não há nada mais importante do que a defesa dos princípios da nossa pátria, que é sagrada, na nossa vida social, na nossa vida profissional. O país tem que estar sempre acima de tudo. É uma trajetória que começou ainda nos anos 80 e que foi sendo construída, sempre tendo o país como o primado de tudo aquilo que fizemos para a sua defesa, para a manutenção, o alcance da paz e a sua manutenção, e julgo que são esses feitos em diversas áreas em que fomos servindo que nos trouxe até aqui. Para a juventude no geral é foco e ter sempre o país como o primado de tudo, Angola acima de tudo. Ladislau Silva, jornalista com 48 anos de estrada, lembra do cortejo fúnebre do presidente Neto como um marco da sua carreira. As grandes vozes da rádio estavam noutros pontos, portanto o Francisco Simons, creio, estava no próprio aeroporto, o Manuel Berenguel estava dentro do Palácio Municipal, portanto aqui hoje o Governo da província de Luanda, e o trajeto do aeroporto até ao Palácio foi feito por mim. Começámos numa dupla, Laurinda Santos, mas infelizmente esta minha colega, que há muitos anos não a vejo, acabou por não aguentar esta pressão, aguentar este sofrimento e regou-se em lágrimas, então teve que abandonar o microfone e eu acabei por fazer sozinho todo esse trajeto. O também ator com mais de 5 telenovelas no currículo considera regozijante ter sido condecorado pelo Presidente da República. Aos mais jovens, o ícone de rádio e galã de novelas aconselha a entrega aos compromissos da pátria. Quando um jovem abraça qualquer que seja a carreira, e vamos falar particularmente do jornalismo, tem que abraçar com espírito de sacrifício, espírito de abnegação, querer sempre saber mais e melhor, melhorar todos os dias a sua prontidão, a sua qualidade no seu trabalho e, acima de tudo, e fundamentalmente, manter a humildade de aprender com os outros, a humildade de servir os outros com determinação, com paixão, para que o seu trabalho seja reconhecido não só pelas entidades que exercem o poder no órgão da comunicação onde ele estiver, mas também pelo próprio público, que é o público que, no fundo, nos alimenta e nos mantém nesta vida durante estes anos todos. Mateus Cristóvão é outro nome sonante da rádio em Angola e que, pela sua trajetória, mereceu o reconhecimento do governo angolano e do presidente João Lourenço. Acontece num momento histórico para o país e acaba por ser também um pedaço de história relativo ao percurso de vida de cada um. Portanto, significa que a nossa entrega, dedicação, abnegação na área em que escolhemos servir o país não foi em vão. Não é? O nosso ofício às vezes requer muita abnegação, requer abdicarmos às vezes de momentos importantes com a nossa família para nos dedicarmos à profissão. E, sobretudo, que se entreguem de forma permanente ao aprendizado, não é? Nunca é tarde na nossa profissão, nós continuamos a aprender todos os dias, que tenham sempre a humildade de aprender. O Presidente da República, João Lourenço, condecorou nesta quarta-feira personalidades distintas que ao longo dos anos se destacaram em prol do desenvolvimento da nação. Jornalistas, desportistas, académicos e outras personalidades outorgadas nesta quarta-feira com medalhas de paz e desenvolvimento enalteceram a iniciativa do Presidente da República, João Lourenço. Para os laureados, o reconhecimento público é sinónimo de dever cumprido. São personalidades que nos últimos 50 anos se colocaram ao dispor da nação, cada um na sua área de atividade, porém o objetivo era único:
trabalhar para erguer um país que duramente conseguiu a sua autonomia. Com passagens pelo jornalismo, onde atuou como locutora de rádio, Márcia Nigiolela é hoje uma das vozes que mais se destaca quando o assunto tem que ver com a legislação laboral. E é por este facto que a académica acredita ter sido condecorada. Eu estou em crer que teve muito a ver com a nossa intervenção no âmbito do direito laboral, da legislação laboral, das questões que se ligassem à legislação, no geral a legislação do trabalho, que nós temos estado muito envolvidos na investigação, mas também na intervenção, mesmo ao nível, diríamos, não só elaboração, mas análise crítica e contributos ao legislador. Creio eu que terá sido isso decisivo. Jaime Sampaio trabalha com saúde mental há mais de 30 anos e se mostra agraciado pela homenagem. Tal como o médico psiquiatra, outros profissionais foram laureados pelo chefe de Estado. Uma gratidão bem grande e justamente hoje, no dia para a consciencialização do suicídio, é uma benção grande e acredito que daqui para frente vamos dar mais o nosso máximo, principalmente na saúde mental. É naturalmente elogioso, eu penso que é um reconhecimento da nação, em termos dos 50 anos e de todo o meu percurso profissional. E, claro, naturalmente que agradeço em relação a isso. E ser reconhecido, para mim foi uma surpresa e é um profundo orgulho de agradecimento ao país, ao chefe de Estado, à minha família, aos meus colegas do Observatório Eleitoral, do IASD, que é uma equipa. Da TPA, desde os trabalhadores de base aos quadros de direção que nos últimos 33 anos fizeram de mim um trabalhador feliz e, por fim, dedico esta condecoração aos meus pais a título póstumo e à família, que tem sido a minha fonte de equilíbrio. Os jornalistas Jorge Gomes e João Armando também manifestaram satisfação pela homenagem pública feita pelo governo angolano. E é uma tarefa que o Jorge Gomes, não é, faz com muita alegria, muita vontade e muito boa disposição. Eu acho que teve também na base, não é, desta escolha, deste reconhecimento que fui alvo há instantes pelo Sr. Presidente da República, João Lourenço. Portanto, grato, estou muito satisfeito, orgulhoso do meu percurso e espero com este prémio, não é, ganhar mais forças, mais asas para poder fazer sempre mais e melhor em prol da nossa sociedade. Para nós, para a nossa família, é um momento importante, obviamente, claro. Agora, eu não quero parecer imodesto, nem coisa, mas eu acho que mereço. Por isso, vim receber com todo o orgulho. Jornalistas e outros profissionais homenageados pelo Presidente da República, João Lourenço, na 5ª cerimónia de condecorações que acontece por ocasião dos 50 anos de independência nacional, a serem assinalados no dia 11 de novembro deste ano. E o Presidente da República, João Lourenço, reconheceu hoje os feitos de muitos artistas e desportistas que, com o seu trabalho, elevaram o nome de Angola ao mais alto nível. Entre as figuras condecoradas, destaque para os músicos Tabonte, Pérola, Fly e os desportistas Manucho Gonçalves, Marito e Honorato Trusso. Muzemba Gilberto, o nome que pouco ou nada diz aos angolanos, mas se recorrermos ao pseudónimo artístico, logo todos se vão recordar daquela figura que, pela sua voz, eternizou a memória do presidente António Agostinho Neto. Falamos de Tabonte, que com a música Uele Neto anunciou a morte do primeiro presidente da Angola independente. Muito honrado. Agradeço ao Presidente da República por ter me condecorado essa medalha. Eu vou levar isso na minha família lá em Paris. E os meus netos... Eu vou levar isso na minha família, os meus netos, porque depois de 50 anos não sei se eu estarei mais em vida, mas estou muito honrado. O Ele Neto ainda na memória dos angolanos? Sim. O Ele Neto, o Ele Kondakanina, Neto tu Seleguai Kadi, Mansangai Dilu. Recompensa é essa. A residir na Escócia, o músico Kizua Gurgel regressou ao país de propósito para receber das mãos do Presidente da República o certificado de condecoração. Gurgel quer que ações desta natureza
sejam feitas mais vezes para uma classe muitas vezes colocada de lado. Isto é o reconhecer de 40 anos de trabalho da minha parte. Desde os meus 4 anos que piso palcos em Angola, ando o país inteiro a cantar, representei Angola em vários países do mundo, etc. E saber que estou a ser condecorado pelo Presidente da República na comemoração dos 50 anos da nossa independência é simplesmente o reafirmar de que todos estes anos valeram a pena, de que foi toda a minha seriedade para com o trabalho que faço. Com inúmeros sucessos no seu repertório, Pérola abrilhantou os presentes na cerimónia. No entanto, a cantora é uma das artistas condecoradas pelo Presidente da República. É para mim mesmo um sentimento de muita felicidade, orgulho-me do meu percurso. Aproveito para agradecer à minha família, a todas as pessoas que trabalham comigo e trabalharam comigo neste processo, a vocês também esta merecida condecoração e a todos os fãs, todos aqueles que apoiam o meu trabalho, o meu muito obrigada. Os antigos futebolistas Manucho Gonçalves, Ivo Traça e Marito e ainda o ex-basquetebolista Honorato Trozo foram igualmente condecorados pelo presidente João Lourenço. Não é só para mim, mas também para todos aqueles que fizeram parte na minha geração, né, que é no futebol, e estou bastante feliz com esse prémio, na verdade. Sinceramente eu não esperava, mas é sempre agradável e um prazer estar aqui com tantas figuras e eu também fui escolhido, é um prazer enorme. Situação tensa em França. Manifestações e greves em vários setores contra o governo de Macron. Em destaque. E já estamos na página internacional. O chefe do exército nepalês reuniu-se hoje com os partidos. O porta-voz do exército de Nepal, Rajaram Basnet, explicou que o chefe do exército iniciou nesta quarta-feira negociações com vários partidos e representantes dos manifestantes agrupados sob a bandeira do Geração Z. Os protestos atingiram um pico na terça-feira, com mais de 20 mortes. Durante os conflitos, os manifestantes atacaram e incendiaram o Parlamento, o Complexo Administrativo e o Supremo Tribunal. Várias esquadras de polícia e confrontos fronteiriços foram realizados pelos manifestantes que, além de atacar as infraestruturas do Estado, destruíram as residências privadas do primeiro-ministro, do ministro das Comunicações e do antigo primeiro-ministro, o que resultou na morte da sua esposa. Após o colapso das instituições, o exército assumiu o controle da segurança e impôs um recolher obrigatório nacional. Entretanto, mais de 13.500 reclusos fugiram das prisões, entre eles Rabi Lamichhane, provocando a demissão do primeiro-ministro e a morte de 3 policiais. O ponto de partida da revolta popular foi a controversa proibição da utilização de 26 plataformas das redes sociais. Os ataques visaram atingir não só o governo, mas também as estruturas que consideram cúmplices do sistema. Também nesta quarta-feira, a China afirmou esperar que Nepal restabeleça a ordem social e a estabilidade o mais rapidamente possível. China e Nepal são tradicionalmente vizinhos amistosos. E vamos agora à conversa com David Sambongo, que é analista de relações internacionais. E vamos começar com a queda do governo francês e, consequentemente, a nomeação do novo primeiro-ministro, Sébastien Lecornu. David, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kina Santos. Boa noite, telespectadores da TV Girassol. Ok. Apesar da celeridade na nomeação do novo premier, a situação em França, movida pelo chumbo da moção de confiança, está só a agudizar e a arrastar uma crise do governo de Macron que já vem de longo tempo. Sem sombras de dúvidas, a crise do governo de Macron faz tempo. Estamos a lembrar que desde 2024 que Emmanuel Macron não consegue ter um primeiro-ministro que tenha alguma durabilidade, alguma sustentabilidade, porque os resultados eleitorais das eleições antecipadas não garantiram efetivamente vitórias absolutas ao partido de Emmanuel Macron.
Isso que faz com que haja uma fragmentação do ponto de vista do Parlamento francês, e o que se assistiu no dia 8/9, foi essencialmente o chumbo da moção de confiança do primeiro-ministro François Bayrou, que levou à sua queda. E também esse novo primeiro-ministro que foi recentemente nomeado... Não reúne consenso, porque era o ministro da Defesa. Não reúne consenso, era o ministro da Defesa, e poderá também, diga-se, que uma das maiores, ou seja, o seu teste, a sua prova de novo será a aprovação do Orçamento Geral do Estado francês de 2026. E tenho muitas dúvidas que ele consiga aprovar o Orçamento Geral do Estado, e isto poderá também levar à sua queda. O que se aconselha nestes momentos é que o novo primeiro-ministro, se quiser ter sucesso, se quiser lograr, tem de negociar com todas as forças, com os partidos políticos, com maior expressividade e expressão a nível do parlamento francês, porque pode também vir a sofrer o mesmo que o Bayrou. Já está a se falar efetivamente em uma moção de desconfiança para a queda do primeiro-ministro recentemente nomeado. E hoje começaram os tumultos e as greves, até mesmo na imprensa estatal. Mais de 170 mil pessoas saíram às ruas de Paris e até o início da tarde de hoje, 500 pessoas já tinham sido detidas na manifestação que foi chamada de bloquear tudo. A França já enfrentava manifestações esporádicas da época do Gilets jaunes, que são os coletes amarelos. Isto tudo anti-Macron, só piorou. De facto, porque não se concebe que em menos de um ano haja a queda de 3 ministros. Este é o quarto ministro em apenas um ano. E isso, de alguma forma, impede a materialização, a concepção das políticas públicas. Sem materialização de políticas públicas, a vida dos cidadãos franceses acaba sendo também bloqueada. Não há efetivamente garantia das melhorias das condições de vida dos cidadãos franceses. Isso vai agudizar a inflação, vai diminuir o crescimento econômico e também, de alguma forma, vai impedir aquilo que é a realização dos cidadãos franceses. É por isso que se assiste, e a França é um país tradicionalmente de revolução. Ademais, a grande revolução que é destaque a nível da história universal, que marca mesmo a transição da idade moderna para a idade contemporânea, que é o tempo que nos assiste é a Revolução Francesa de 1789. Portanto, esta constante queda de governo na França está a impossibilitar a materialização das políticas públicas na França, e isso, de alguma forma, prejudica significativamente a vida dos franceses. Vamos olhar agora para o Médio Oriente, onde a tensão entre Israel e a Irmandade Muçulmana, que compreende o Catar, a Arábia Saudita, o Irão, o Iraque, também a Turquia. O Hamas teve líderes atacados no Catar por Israel e isso criou um azedo. Sem sombras de dúvidas, o que está a acontecer, as ofensivas que estão a ser efetivamente realizadas pelo Israel, demonstra um aspecto fundamental, uma característica fundamental do sistema político internacional. Diz-se, e a escola realista é muito profunda em relação a essa questão, que o sistema político internacional é anárquico. Ou seja, não existe um poder capaz de colocar ordem no sistema político internacional. E isso faz com que os Estados façam do sistema político aquilo que eles desejam fazer de acordo com a capacidade militar, tecnológica e econômica de cada Estado. E é isso que está a acontecer. Do ponto de vista das escolas ou da escola idealista, aqui depois vamos ver um conjunto de reações, quer
da Alemanha, quer do Reino Unido, quer das próprias Nações Unidas, da Rússia, em que vai se apelar, vai se condenar, sobretudo, a ação, a ofensiva desenvolvida pelo Israel vai ser percebida como, primeiro, violação à integridade... E a soberania do Catar? Sim, a integridade territorial do Catar, violação à Carta das Nações Unidas, e também vai demonstrar efetivamente que Israel hoje acaba se mostrando como um Estado que é capaz de perseguir os seus inimigos, os seus adversários em qualquer território. E lembrar, por exemplo, que apesar do presidente Donald Trump ter dito que houve um incidente, olha para esta ação muito bem planejada, porque não existe um incidente que se faz dessa forma, com existe um planeamento. 15 aviões a ultrapassarem uma barreira de cerca de 2.000 quilômetros até atingir o Catar, que é um espaço, estamos a falar do Catar, que é um ator fundamental nesse processo de mediação. É o único país que estava a mediar. Mediador, é o país que se mostra neutro e de alguma forma com algum equilíbrio e capacidade de fazer mediação, e é efetivamente um construtor de paz a nível do Médio Oriente. E este ataque que Israel vai fazendo, mesmo o Catar sendo um aliado fundamental no Oriente Médio dos Estados Unidos da América, demonstra que Israel hoje se percebe como um ator fundamental que até é capaz de afrontar de alguma forma o seu principal aliado e protetor, que é os Estados Unidos da América. Esta pressão para a libertação de reféns, ela de alguma forma pressiona o governo de Netanyahu. Entretanto, o primeiro-ministro israelita falou à nação e chamou de vergonhosa a forma como o mundo se esqueceu dos ataques de 7 de outubro e dos reféns. Nós vamos acompanhar um troço. At the beginning of the war, I promised that Israel would reach those who perpetrated this horror. And today, Israel and I have kept that promise. Now, much of the world, including much of the democratic world, or governments at least, have shamefully forgotten October 7th. But I don't forget, and Israel will never forget. Never. There was a time when Jews could be murdered with impunity, but since the founding of the State of Israel, those days are over. On this day, as in previous days, Israel acted wholly independently, and we take full responsibility for this action. And this action can open the door to an end of the war in Gaza. Estivemos assim a acompanhar Netanyahu. Ele assume: Israel atacou de forma voluntária e isolada, não envolve outras nações. Entretanto, com o ataque ao Catar, ficou cortada toda a possibilidade de negociação. Sim, isso demonstra que Israel entende que a solução do conflito, o cessar-fogo, tem de ser feito numa perspectiva em que Israel saia com vantagem. Ou seja, entende que é preciso fazer a guerra para acabar a guerra. E esse acabar a guerra, a instauração da paz entre Palestina e Israel, aqui Hamas acaba representando a Palestina. O cessar-fogo ou a instauração da paz tem de ser feita com, efetivamente, vantagem para Israel. Mas eu penso que o que deve-se ter em conta é uma paz negociada,
uma paz que preserva os interesses dos dois atores políticos, porque não podemos chamar dois Estados. Nós temos aqui uma autoridade palestiniana que está a lutar para ser reconhecido como um Estado soberano, e depois temos um Israel que é um Estado efetivamente soberano. Entretanto, as manobras, as ofensivas que Israel tem feito demonstram mesmo efetivamente, e até o Benjamin Netanyahu disse que é uma intervenção precisa e cirúrgica, ou seja, que reivindica o ataque e diz mesmo que é preciso acabar com o Hamas. Entretanto, não teve em conta que a liderança do Hamas estava ou está sediado num território, portanto, que é também soberano e é pacífico, e é preciso respeitar a integridade, a soberania do Estado, portanto, de Catar. Rapidamente, o Nepal, situação no Nepal. Não, a situação do Nepal é consequência, primeiro, do longo conflito civil que o Nepal viveu desde 1996 a 2006. Foram 10 anos de conflito civil, e também de uma difícil transição da monarquia para a república. O que é que vai acontecer? O Nepal é um país que, do ponto de vista da sua elite política, é muito fragmentada. Não há um entendimento que o Nepal é efetivamente uma unidade nacional, ou seja, os atores políticos do Nepal parece que não percebem que é preciso identificar aquilo que se chama em sociologia as diferenças e perceber os seus pontos comuns. E esta difícil transição da monarquia, a saída da monarquia para a república, ou seja, a instauração de um país em que deixa de ter um rei, em que os cidadãos são súditos, e depois transforma-se em uma república em que efetivamente a população acaba tendo a questão, o condão de cidadão, ou seja, república, res pública, coisa pública, em que nós temos um presidente da república. E ademais, no Nepal também a transição foi feita de monarquia para a república, mas uma república federativa. Entretanto, tem havido muitas quedas de governos a nível do próprio Nepal, que também prejudica de alguma forma a concepção de políticas públicas, e hoje o Nepal mergulha numa profunda crise econômica e que obriga jovens do Nepal a imigrarem para outras nações à procura de melhores condições de vida. Há essa situação, nível alto de inflação, há também muita intervenção externa, porque Nepal... E níveis altos de corrupção, que aliás gerou as manifestações junto com o corte das redes sociais. Sem sombra de dúvidas, também a privação de um direito. Hoje, a questão do acesso às redes sociais, a questão do acesso à internet já é debatido como um direito humano. Portanto, um direito da quinta dimensão ou da sexta dimensão, se quisermos trazer um outro elemento, porque os estudos jurídicos apontam simplesmente para a quinta geração dos direitos, mas hoje também já se fala do direito ao acesso à internet e às redes sociais como um direito humano. Esse corte gerou esse alvoroço que trouxe essa grande sublevação que está a trazer, então, que houve a consequência, como consequência, o derrubo do governo no Nepal. Eu vou agradecer, David, a tua presença aqui. Espero contar contigo em breve para outras análises de outras situações pelo mundo. Muito obrigado, Pina Santos, e também saudações extensivas aos nossos telespectadores. Nós vamos a mais uma pausa. Regressamos a seguir com outras notas informativas. O intervalo é breve. Até já. Estamos de volta com mais informação. Na Voz de Neto é o lema do Sarau Cultural organizado pela administração do Hoje Ainda. Este encontro serve para contar aos mais jovens a vida e obra de Agostinho Neto. O sarau acontece na quadra polidesportiva na sede do município. Edna Firmino acompanha a atividade e é para ela que estendemos o nosso sinal. Edna, boa noite.
Boa noite em estúdio, boa noite também para quem nos acompanha. Exatamente a 10 de setembro de 1979, partia para a eternidade o médico, o político e primeiro presidente para ensinar aos mais jovens quem foi Dr. António Agostinho Neto, para saber de vida e obra deste líder político. E para mais subsídio nós vamos rapidamente em conversa com Beatriz Mauritânia Correia Vitor, ela que é diretora para o turismo do município do Hoje Ainda. Diretora, boa noite, fala em direto para a TV Girassol. O que é que vocês querem proporcionar para a juventude do município do Hoje Ainda com este sarau? Muito boa noite, a televisão Girassol. Na verdade, o objetivo desta atividade é fazer a demonstração do grande contributo que deu o Dr. António Agostinho Neto a quando estava em vida. É verdade que hoje é o dia da sua morte e nós fizemos essa atividade de forma propositada, para fazer esclarecer a juventude que também Neto não nasceu só no dia 17. Neto morreu no dia 10. É uma informação que pouca juventude sabe. Então hoje estamos aqui, não é? Em comemoração aos 50 anos da independência, e porque nessa altura nós ganhamos também essa quadra, uma quadra que tem estado a beneficiar a saúde a nível do município do Hoje Ainda, e temos muitas atividades culturais, temos poemas, temos voz, temos o grupo coral, que é a entidade religiosa que está a realizar cá conosco, temos também dança, e de manhã tivemos, sobretudo, uma exposição de livro, onde tivemos quase que praticamente a coletânea do Dr. António Agostinho Neto aqui presente, e desde já agradecer à Fundação Dr. António Agostinho Neto, que tem estado a dar um grande contributo para o conhecimento da vida e obra do Dr. António Agostinho Neto. Então hoje estamos a relembrar Neto, hoje estamos a viver Neto, dentro daquilo que era a sua grande política de manifestação cultural a nível do município do Hoje Ainda. Normalmente o setembro é mês de Agostinho Neto. Para além desta primeira atividade ou deste primeiro sarau, que outras atividades vocês têm já idealizadas para o resto do mês? Bem, na verdade nós já começamos com as festividades de Neto muito antes do setembro de Neto, porque nós achamos, enquanto direção, e defendemos isso, que a celebração do Neto não deve ser unicamente em altura de festividade, mas sobretudo o ano todo recordar Neto, porque Neto foi uma figura emblemática, não só a nível nacional, sobretudo a nível internacional. Foi um grande panafricanista, foi um grande nacionalista, então há que dar o grande mérito a Neto, e é por esta razão que temos tido em algumas escolas a nível do município, leituras sobre o poema de Neto. Temos tido também diálogo com a juventude pelos feitos de Neto até agora, e não podia ser diferente, não é? Festejar agora no âmbito dos 50 anos da independência, porque Neto é uma peça fundamental, não é? No âmbito das festividades de Neto. Então jamais há de ser esquecido, porque ele mesmo dizia: havemos de voltar às nossas tradições, havemos de voltar às nossas marcas, e hoje estamos aqui a celebrar Neto. Muito obrigada, diretora para o turismo do município do Hoje Ainda, Beatriz Mauritânia, a viver aqui as festividades do 17 de setembro e também 10 de setembro, data da morte do saudoso presidente Dr. António Agostinho Neto. Nós vamos continuar aqui a acompanhar esta atividade, e nos próximos serviços de informação nós levaremos mais dados sobre o que está a acontecer aqui no município do Hoje Ainda, na quadra polidesportiva, onde se despedem Manuel Matamba e também Edna Firmino. Boa noite. Firmino. E vamos às notícias do desporto. Pedro Gonçalves vai continuar no comando dos Palancas Negras até ao CAN do Marrocos. O selecionador nacional disse em conferência de imprensa que tem apoio da FAF e vai procurar cumprir com os objetivos de contrato. Numa altura que a seleção nacional está proibida de entrar no continente americano, de forma a cumprir calendário, venceu o último jogo em casa. Neste duelo, o selecionador Pedro Gonçalves aproveitou para tirar os pontos positivos e mostrou-se feliz por ter voltado às vitórias e com o apoio do público angolano. Justiça deve-nos ser feita, apesar de não termos ganho
os últimos 2, concretamente, mas nós propomos-nos a ganhar todos os jogos, seja com adversários mais dotados, mais competentes, seja com adversários que estão noutro momento de desenvolvimento. Portanto, estamos felizes, mas também não foi assim há tanto tempo que foi a última vitória. Agora queremos mais, propomos-nos a mais. Ficamos tristes, desapontados com as derrotas, evidentemente. A última foi dura. Contudo, agradecer ao público que hoje aqui acorreu, ao público que acorreu na passada quinta-feira, mas sobretudo hoje são os indefetíveis, aqueles que perante todas as tormentas estão, apoiam, puxam, e isso para nós é uma força motriz muito grande. Os jogadores sentem. Ainda sobre o duelo, o avançado Zini Salvador foi o mais destacado dos Palancas Negras com uma pontuação final de 7,2. Respondendo à pergunta da Rede Girassol sobre dar mais tempo ao atleta, o técnico disse que em causa estão problemas físicos. O caso do Zini foi já na sequência, portanto as indicações foi que era recuperável, mas efetivamente nós sabíamos que ainda não estava disponível para 90 minutos. Daí que no último jogo entrou com o decorrer da segunda parte, neste jogo já fez 45 minutos e obviamente aquilo que eu preconizo para o Zini é que já possa fazer se calhar no seu clube, isto agora já não somos nós que controlamos a utilização dos jogadores nos clubes, mas que possa já competir mais tempo e obviamente na próxima data FIFA esteja completamente a 100% para poder jogar mais tempo. Quanto à sua permanência no comando dos Palancas Negras, o técnico português mostrou-se despreocupado, pois pretende continuar a fazer o seu trabalho e tem a federação ao seu lado. Nós estamos todos os dias focados e trabalhamos em conjunto e, portanto, se há coisa que se vê mais é nos momentos das derrotas quem realmente dá base e estrutura e, portanto, nesse aspecto só posso ficar regozijado pela postura da nossa direção. Eu tenho um compromisso, portanto o meu compromisso, e já o provei várias vezes, algumas coisas vocês sabem, outras não é do conhecimento público, tudo aquilo que tem sido o meu compromisso com a Federação Angolana de Futebol, que não é de agora. Portanto, eu quando me comprometo, e foi um compromisso após o CAN eu assinar o meu terceiro contrato com a Federação, foi com objetivos. Portanto, que me propus, para além dos objetivos que na altura com a direção da Federação nos propusemos, mas há os meus objetivos pessoais também para os quais me proponho e de maneira que se tenho uma missão é para cumprir até ao fim. A essa altura na corrida mundial, Angola ocupa a 4ª posição do grupo D da zona africana com 10 pontos. Uma série que está a ser liderada por Cabo Verde com 19 pontos. Hoje ficamos por aqui, amanhã há mais, às 19h45. É sempre um grato prazer tê-lo aí, do outro lado. Fique bem, boa noite.